Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Tem certas medidas que você vê dos dois lados. Então, o TikTok, agora com o Biden acontecendo isso, mas já estava acontecendo antes com o presidente Trump. E neste momento de divisão, as pessoas têm essa tendência a querer se proteger sendo nacionalistas, né? Então, tem que ficar aqui debaixo do meu guarda-chuva pra gente controlar. É um momento meio esquisito, né? A gente foi pra uma globalização e, de repente, parece que um movimento contrário aí, por conta dessa polarização mundial. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou Josué de Oliveira. Eu sou a Ana Marques. E eu sou o Lucas Lima. O TikTok pode estar com os dias contados nos Estados Unidos. Uma lei foi aprovada semana passada, exigindo que a plataforma seja vendida se ela quiser continuar operando no país. E essa situação, óbvio, é no mínimo irônica, já que a China é conhecida por bloquear aplicativos americanos. No episódio de hoje, a gente explica o que está por trás dessa lei, que pode banir o TikTok dos Estados Unidos. Mas antes, não esquece de dar 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify e Apple Podcasts. Segue a gente na sua plataforma favorita e aguenta aí, que a gente já começa. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 12 minutos e 52 segundos. Bora lá, Josué, qual que é a primeira mensagem de hoje? Então, na verdade, é difícil selecionar mensagens, porque a gente recebeu muitas. A galera que é usuário de Android curtiu bastante o episódio da semana passada. E a gente perguntou ali, né, quanto tempo, em média, as pessoas ficavam com seus celulares. Pelas respostas que a gente recebeu, tem gente que fica com celulares por bastante tempo, assim. Eu peguei ali respostas de 3 anos pra cima. Tem gente que segura o celular por muito tempo. Algo que a gente falou no episódio também, né, essa dificuldade de saber pra qual modelo pular por conta da confusão ali nos intermediários, é algo que deu pra identificar também nas respostas. Então, muita gente compartilhou aí quanto tempo fica com o seu celular e tal, os modelos que utilizam, e é uma salada de números e letras e marcas e modelos bem difícil de acompanhar. Mas tem um ponto particularmente importante nesse episódio que eu acho que vale a pena começar aqui a Caixa Postal trazendo, que é o fato de que nem todo mundo sabia dessa coisa da política de atualizações, que por vezes não é muito vantajosa, sobretudo nos modelos ali de entrada. Tem 2 comentários aqui deixados no nosso WhatsApp, no nosso grupo no WhatsApp, do ZMTK e do Adolfo Neto, que eu acho que exemplificam isso. O ZMTK disse: eu tenho um G52 e já quero jogar fora, o celular não atualiza, empresa sem credibilidade. Então é bastante duro aqui. E aí o Adolfo Neto, respondendo o ZMTK, disse: fiquei sabendo deste detalhe no episódio de hoje. Por enquanto estou bastante satisfeito com o G54, mas ele ainda tá bem novo. No caso aqui são celulares da linha Moto G, né? Então tem isso, teve uma galera que ficou sabendo dessa parte mais chata ali da Motorola em relação aos celulares de entrada, ouvindo o episódio. Então acho que isso é um sinal, né, Bugulão, que a política não tá muito clara, né? A gente conversou um pouco sobre isso, né? E o consumidor, às vezes, quando compra um celular, não sabe que talvez ele esteja comprando algo que não vai receber nenhuma atualização. Pois é, um aparelho de entrada, né? Não ter nada de atualização. Enfim, é complexo. A gente discutiu isso mais no Tecnocast, porque também se o aparelho tiver um hardware muito básico, às vezes é até melhor que ele não fique recebendo atualizações pra, enfim, ele vai ficar mais lento, né? Então, tem o lado da segurança, óbvio, mas é meio que essa balança que eles ficam tentando equilibrar também. Do lado da Motorola, como o número é menor, até no Edge, que é o topo de linha, que são 3 anos, é muito menor do que a Apple, que chega a 7, Samsung, que chega a 7. Vai ver por isso que eles não divulgam, né? É melhor nem falar nada do que falar. Deixa quieto. Eu tô com um iPhone 12 e meu iPhone 12 2020, então tá fazendo 3 anos e meio já, né, que eu tô com esse aparelho. Eu nem fazia ideia que fazia tanto tempo. De fato, 3 anos e meio que eu tô com o aparelho já e não tô pensando em trocar não, viu, cara, por enquanto. Tá segurando? Tá tranquilo, assim, a tela dele começou a falhar
o toque da tela perdeu a precisão. Coloquei uma película em cima, melhorou. Não é igual, óbvio, uma tela novinha, né? A hora que eu comparo com o iPad também eu percebo. Mas, enfim, para um topo de linha, né? A gente espera que dure bastante tempo mesmo. Seguindo aqui, próximo comentário é do Lucas Rodrigues. Ele comentou lá na comunidade.tecnoblog.net e diz o seguinte: falando de alguém que também era empolgado com o suporte da Samsung e até passar pelo dissabor de receber a One UI 6, faz 4 meses que o meu Galaxy A52s 5G recebeu esse update e tem enfrentado engasgos, falta de resposta diante das interações que faço com o aparelho e a duração da bateria caiu drasticamente. Vejo que isso acontece de forma generalizada com outros aparelhos da marca que receberam essa nova versão e até mesmo a One UI 6.1 não escapou de diversos problemas e bugs. Formatei o celular diversas vezes, mudei algumas configurações, mas isso não foi o suficiente. Lembro também que a One UI 5 trouxe uma falha grave de segurança, pois, através de um caminho alternativo no sistema, permitia a desativação das conexões com a internet, mesmo com o aparelho bloqueado. Isso gerou um debate na comunidade que esperamos meses até a Samsung resolver. Reconheço o mérito dela de ser uma das fabricantes que oferece o maior suporte de atualização, mas essa pressa desenfreada para liberar elas e a demora para corrigir os problemas compromete a experiência do usuário. Achei interessante essa resposta do Lucas, porque de modo geral a Samsung é bastante elogiada. Nós elogiamos ela na semana passada, nesse episódio, né? Justamente porque oferece um suporte muito bom e vários anos aí de atualizações, mas foi legal ver também esse contraponto trazido aí pelo Lucas de que, ok, tem as atualizações, tem todo esse suporte, mas também tem problemas que existem por causa disso. A gente comentou também que o falatório na comunidade de Samsung foi justamente a demora, e aqui o Lucas está trazendo o oposto, né? Ele está dizendo que, reconhece o mérito, mas acha na verdade que tem uma pressa desenfreada. Então é um contraponto que eu achei importante de trazer também, né? Justamente para ter uma voz aí apontando os problemas da Samsung também, que, enfim, dentro desse cenário de Android, de modo geral, nos comentários que a gente recebeu, foi bastante elogiado, né? Teve gente falando assim, cara, Android, pra mim, é só Samsung, porque é que tem melhor suporte, é o que tem atualização por mais tempo, então, de modo geral, a galera gosta, mas, pelo visto, também tem os seus engasgos aí, e essa opinião do Lucas eu achei interessante, porque ela vai um pouco contra a maioria, assim. A corrida dos updates, muitas vezes o update não foi testado o suficiente, numa quantidade suficiente de aparelhos. Isso tem muito a ver com o fluxo do deploy ali da empresa, né? Mas se tem um executivo em cima, óbvio, falando acelera, a gente tem que soltar para agradar a galera, de repente solta e tá com uns bugs, aí realmente compromete a experiência do usuário, como o Lucas comentou. Seguindo aqui, temos um comentário do Benjamin Góes. Ele deixou pra gente no grupo do WhatsApp. Ele disse o seguinte: sobre o último episódio, a fragmentação e demora para atualizar são o que mais me incomoda no Android. Após anos de frustração com a Samsung, vejam só, mais uma pessoa aqui apontando problemas com a Samsung, resolvi importar um OnePlus 9 Pro da China, contando com a promessa de updates rápidos e constantes. Mas a coisa não foi bem um mar de rosas. O primeiro grande update para o Android 12 veio rápido, uma semana após o anúncio do Google. Fiquei empolgado, porém rapidamente percebi inúmeras instabilidades que eu não tinha antes. Levou alguns meses até o Android ficar redondo. O update para o Android 13 já demorou um pouco mais, mas chegou melhor que o anterior. O upgrade para o Android 14 demorou horrores, a ponto de eu tentar instalar uma Custom ROM e me arrepender amargamente. Custom ROMs hoje em dia não funcionam com quase nada. Agora finalmente chegou o update para o Android 14. Veio muito redondo dessa vez. Mas a demora me lembrou dos tempos de Samsung. Enfim, talvez o Pixel seja a única salvação do Android. Quem sabe um dia eles chegam oficialmente no Brasil. E eu me pergunto a mesma coisa, por que não tem Pixel no Brasil? Porque é direto do Google, né? Tipo, provavelmente essa parte seria melhor resolvida, mas os caras não vêm nem pra cá, só importando mesmo. Sei lá, será que o Pixel é salvação de alguma coisa mesmo? Porque beleza, ele é do Google, mas nem o Google dá muita atenção pro Pixel, né? Enfim, tem umas linhas do Pixel aí que a gente viu que, parece que tem até um Tecnocast sobre isso. Será que o Google vai abandonar o Pixel, vai parar de fazer? Porque não faz o menor sentido esse... Eu não lembro qual ano que foi, 2021, 2022. Enfim, meu ponto é que ser do Google não é uma garantia de que ele teria mais atenção. Porque eu acho que não é um produto tão importante pro Google como a linha S é pra Samsung, por exemplo. Sim, definitivamente. Né? É um, sei lá, é um adicional, é um produto adicional ali pro Google, mas não é um produto que sustenta a empresa. Eu não sei, talvez o Google tenha os motivos dele pra fazer o Pixel, óbvio. Mas
claramente o motivo principal não é, tipo, precisamos aumentar o lucro da empresa. Me parece muito mais ter um produto que se pague, mas que sirva de veículo para mostrar o Android, como o Android pode ser, melhores práticas, né? Ou até para desenvolver a expertise interna, né? Porque uma coisa é você fazer um sistema e mandar para os outros instalarem. Outra coisa é você mesmo testar aquilo, botar em um produto, falar o que mais a gente pode melhorar, vendo ele aplicado nesse produto puro, em vez de ele já alterado por outra empresa. Enfim, eu acho que é isso. O Pixel, para mim, sempre teve muito mais cara de laboratório pro Google do que de produto de verdade, saca? E é por isso que o Google não tem essa necessidade de levar ele para outros lugares. Ele não tá pensando em expandir e aumentar vendas. A receita, o lucro líquido do Pixel não é a coisa mais importante pro Google. Definitivamente não. Mas não tinha pensado nessa coisa de laboratório. Mas de toda forma, os reviews que eu tenho visto, assim, dos Pixels mais recentes são bons, assim. Então parece que ele é um bom produto. Assim, mesmo que não seja lá muito estratégico para Google investir pesado nele, o que eles estão fazendo pelo visto em termos de hardware, de experiência, tem agradado a galera que usa. Mas para mim sempre foi engraçado isso, sabe? Que a empresa que é dona do sistema operacional não tenha ali um celular que possa ser considerado tipo a cara do Android, sabe? Quando a gente pensa na cara do Android, a gente pensa na Samsung, a gente pensa na linha S. Uhum. Aqui no Brasil, pelo menos, né? Aqui no Brasil. Mas mesmo nos Estados Unidos, eu acho, cara. Acho que a Samsung tem a Samsung meio que mata no peito, assim, me parece. Pelo que eu acompanho. Lá fora você tem mais opções. Você tem Huawei, Honor, Xiaomi. Então, sim, Samsung é o maior do mundo, mas... Entende? Eu acho que aqui no Brasil a gente tem poucas opções e dessas poucas opções Samsung é muito melhor. Lá fora você tem um cardápio maior de aparelhos. Mas acho que, respondendo, né, a sua linha de raciocínio, eu acho que é por isso, assim, o negócio do Google é o sistema. Na verdade, o negócio do Google é o buscador que vem embutido no navegador que está no sistema, ou que vem embutido na busca do próprio Android. Então, enfim, ele não está muito preocupado com venda de hardware. Seria um desvio de foco da empresa, sabe? Tentar abraçar o mundo e pode dar muito errado isso. Ainda mais agora com o Google correndo atrás na questão da IA e sim. Várias reuniões internas vazando da galera falando, então, vocês vão ter que produzir mais em menos tempo. Então, acho que dificilmente, nesse contexto, o Pixel vai ser lá uma prioridade muito grande na empresa. Bom, então é isso. Não vai dar pra ler todos os comentários, mas a galera engajou muito, né? Episódio de fragmentação de Android. Realmente a galera se identificou. Se você quiser ler todos os comentários, entra lá no grupo do Telegram, Caixa Postal Tecnocast, a galera conversando bastante. No WhatsApp também tem o grupo, o link tá na descrição deste episódio. E esses foram os comentários de hoje. Bora pra pauta? Bora. Dia 24 de abril, o presidente americano Joe Biden sancionou uma lei que pode levar ao encerramento da operação do TikTok nos Estados Unidos. A alternativa para que o aplicativo possa continuar operando no país é que a ByteDance, dona do TikTok, venda a operação americana para alguma empresa ou entidade que seja aprovada pelo governo americano. Em outras palavras, os Estados Unidos quer que uma empresa que não seja rival dos Estados Unidos ou de um país rival controle o TikTok. Isso porque existe suspeita que o TikTok pode estar sendo usado para obter informações e espionar cidadãos americanos. Que ironia, né, Mark Zuckerberg? É claro que essa venda não vai acontecer de uma hora para outra. A partir do momento da assinatura da lei, a ByteDance passou a ter 9 meses para vender a sua operação americana. E esse prazo pode ser estendido por mais 3 meses, então tendo um prazo total de 1 ano, caso o governo veja que eles estão de fato negociando, eles querem, né, seguir essa legislação e fazer a venda do TikTok mesmo. Só que é lógico que a ByteDance não está feliz com essa história, ela já disse que vai recorrer à justiça americana. Ela afirma que essa medida fere a primeira emenda da Constituição americana, que garante a tal da liberdade de expressão. Então, no melhor cenário, isso pode suspender a validade da lei, se ela conseguir, né, provar isso. Então a gente vai ter que esperar, aguardar para ver se vai dar certo essa movimentação aí. Mas o ponto é que tem uma movimentação bem organizada acontecendo nos Estados Unidos, né, Josué? Para banir o TikTok, será que a gente consegue falar assim? Não começa agora. Essa lei é só a mais recente.
Parece ser algo assim, ou então desconectar o TikTok da sua raiz chinesa, vamos colocar assim. E não é de agora e também não é uma coisa de um partido só, não é uma ideia republicana ou democrata. Tem gente dos dois lados aí concordando nisso. Não concordo em nada, mas nisso, esse parece ser um problema sério o suficiente para unir os dois lados aí de um país super polarizado, né? Mas de outra forma, as tentativas mais objetivas para barrar o TikTok ou separar o TikTok da China, elas ocorrem desde o governo Trump, lá atrás, né? Então, em 2020, o então presidente Trump chegou a assinar uma ordem executiva que dava 90 dias a ByteDance para vender a operação americana. Então, 90 dias, vocês têm que se separar aí, né, da empresa-mãe. A ByteDance recorreu, naturalmente, esse prazo foi estendido algumas vezes. No fim das contas, o governo americano não deu um novo prazo, ficou uma confusão. E no auge desse período mais tenso entre TikTok e governo americano, chegaram a haver, de fato, negociações reais para vender o TikTok nos Estados Unidos, e vejam só, empresas como Oracle e Walmart chegaram perto ali de ter uma parte de TikTok nas mãos. É bem, bem curioso isso. Tipo, a Oracle, ok, tem tecnologia, mas o Walmart, eu acho particularmente curioso. Só que, no fim das contas, o governo chinês não aprovou o negócio, enfim, também tem essa parte. Vale lembrar também, um lance meio maluco, né? A Microsoft também foi uma das empresas interessadas, não foi pra frente, obviamente, e mais tarde, alguns anos depois, o Satya Nadella, CEO da empresa, diria que, abre aspas, foi a coisa mais estranha com a qual eu já trabalhei, fecha aspas. Então, Oracle, Walmart, Microsoft, enfim, já houve ali de fato movimentos para tentar vender o TikTok para alguma empresa americana ou alguma empresa na qual o governo americano confie, mas isso não aconteceu. Então, de fato, é uma coisa que já vinha ocorrendo há alguns anos, né, cara? E aí em 2021 o Joe Biden reverteu essa ordem executiva do Trump, mas manteve investigações sobre a plataforma, né? Naquela época, tava um clima meio de aquelas disputas das eleições de 2020, né? O Biden chegou com uma fama mais tranquila, né? A gente estava vindo de um governo super agitado ali com o Trump e aquela coisa da tirania, das ordens, do não sei o que, os ataques, né, que o Trump fazia o tempo todo. E com o Biden veio essa tranquilidade, entre aspas, mas ali mantendo, né, as investigações no TikTok, e não somente o TikTok, né. A aprovação da lei, ela foi resultado de uma manobra. Um primeiro projeto chegou a ser aprovado na Câmara e ele era mais restrito, né, tinha como alvo produtos sediados em países adversários, como a China. E a ByteDance, ela era um desses produtos, né, ela também era citada, mas essa lei, ela poderia até atingir outras empresas. Então, saiu daquela rixa TikTok, né, ByteDance, e era uma coisa mais ampla. O projeto encontrou resistência do Senado, então eles deram um jeito. Inseriram o projeto de lei do TikTok nesse pacote maior sobre ajuda humanitária e militar aos países aliados dos Estados Unidos. E aí, nessa configuração, o texto ele foi aprovado pelo Senado, né, e pouco tempo depois foi sancionado pelo presidente Biden. E aí, estamos aqui discutindo quais serão os impactos disso agora. Né? Uma coisa interessante que eu ouvi no Decoder com o Nilay Patel, do editor do The Verge, né, editor-chefe do The Verge, ele entrevistando uma mulher que trabalha lá em Chicago e estava acompanhando, fazendo a cobertura do projeto de lei. Ela disse que lá nos Estados Unidos, raramente uma lei passa, uma lei importante, sem estar dentro de outro pacote. Aqui no Brasil, essa movimentação é conhecida como jabuti, né? Você pega reforma tributária, que passou recentemente, e coloca lá no meio aumento de salário para os servidores, sei lá do quê. Se fosse passar só o aumento de salário, os políticos iam querer discutir, quer inserir mais gente, cada um vai querer ali um pedacinho, né, da BNS, mas como você coloca embaixo de um projeto que é muito mais importante e que já tem pontos demais para você discutir, os políticos são obrigados a priorizar. Então, o projeto acaba passando quase que inalterado o outro projeto de lei. E foi o que aconteceu ali com o projeto do TikTok, segundo essa repórter disse pro The Verge. Mas assim, quando a gente vai discutir esse assunto, tem tantos ângulos, né? Porque a gente começa discutindo se faz sentido uma legislação desse tipo, ou a gente já vai para quem compraria o TikTok, que, né? Será que alguém vai chegar ao ponto de comprar o TikTok? Mas, por via das dúvidas, a gente já levanta também as informações aqui. Segundo o Dan Ives, um analista da Wedbush, que é uma empresa de gestão de capital, né? Ele diz que a operação americana do TikTok, a avaliação que ele faz é que ela vale
100 bilhões de dólares. Mas ele também diz que se você extrair a parte do algoritmo, a avaliação cairia para 40 bilhões de dólares. Ou seja, uma queda absurda, mas ainda assim é um número absurdo, 40 bilhões de dólares. Até porque se muitas empresas, na hora de fazer esse tipo de transação, pagam uma parte em dinheiro e uma parte geralmente vai em ações da empresa. Facebook, quando comprou o WhatsApp, por exemplo, 20 bilhões, mas uma parte significativa foi de ações da própria Meta, né? Antigamente Facebook. Imagino que não seria possível fazer isso. O Walmart ou a Microsoft não poderia falar, toma aqui, ByteDance, 5% das ações da Microsoft. Senão, a lógica da lei já não faz sentido, né? A ByteDance vai ser... Você quer um mercadinho pra você? Você quer um pedacinho do Walmart? Eu te dou o departamento ali de TVs e tudo. Mas é difícil pensar mesmo em quem teria cacife. E também tem uma outra questão, que é uma questão regulatória, eu acho. Assim, a gente está num período nos Estados Unidos em que as grandes empresas de tecnologia estão sendo muito pressionadas por órgãos ligados à competição, né, à antitruste, etc. Então, sei lá, imagina um Google fazendo uma oferta, o quanto de análise que ia rolar em torno disso, o quanto de chateação, de dor de cabeça, de dados que teriam que ser abertos e as pessoas não querem que sejam abertos. Então, qualquer grande empresa que se envolvesse, que pensasse assim em adquirir essa parte do TikTok, teria uma chateação para lidar, por mais que fosse muito bom ter o TikTok. Melhor ainda ter o TikTok como um algoritmo, né? Eu fico pensando até que ponto, assim, o algoritmo hoje em dia, sabia? Eu penso muito que os dados estão valendo bem mais, a questão de ter acesso a tudo isso, né, e ter realmente o controle sobre esses dados dos usuários, porque o algoritmo, na época que o TikTok explodiu, beleza, né, muito se falava sobre o algoritmo e a capacidade viciante e tudo mais, mas eu acho que desde então as empresas estão correndo muito atrás e muitas já evoluíram bastante, né, pra chegar ali e conseguir algo próximo, tentar algo mais na mesma linha. O próprio Instagram, ele funciona já muito mais nessa linha, né, com Reels e tudo mais. Então, assim, eu fico pensando até que ponto o algoritmo faria alguém desistir. Tipo, não vai ter o algoritmo, mas vai ter os dados dessa galera toda, né, e o controle, realmente, não só ter os dados, mas evitar que esses dados sejam usados, né, pelo país rival e tudo mais. Então, eu fico pensando até que ponto ainda é tão relevante assim hoje, em 2024. Eu acho que em 2020 era uma discussão muito mais, caraca, eu preciso desse algoritmo, mas hoje em dia eu não sei tanto. Eu entendo e até concordo em partes com o seu ponto de vista, que faz sentido, né? Assim, não sei de fato qual é a grande diferença do algoritmo do TikTok se a gente for comparar a tecnologia que os americanos já têm com Meta e outras empresas, Google, sei lá. Mas do ponto de vista dos negócios, né? Dos investidores que vão negociar essa compra, a avaliação que eles fazem é o valor do negócio está muito atrelado ao diferencial que ele entrega. Então, mexer nessa receita pode ou não dar certo. Então, adiciona uma camada de risco que derrubaria o valuation da empresa, né? Pode ser que eles comprem, arranca o motor da Ferrari, coloca o da Bugatti e dá certo também. Fica boa a Ferrari andando de motor de Bugatti, sei lá. Mas pode ser que não. Então, esse risco reduziria significativamente um valuation e aí mela toda a negociação, né? Eu também não sei tecnicamente como isso funcionaria, né, cara? Tipo, porque toda essa parte de como o aplicativo funciona tá protegido das 7 chaves, né? A gente nunca vai saber. Então, sei lá, o Mark Zuckerberg acordou e falou, vou comprar o TikTok, vou fazer o que eu faço, é comprar competidor. Pois é. É isso. E tipo, vai lá e... ele deve estar se coçando agora, deve ter trancado ele numa sala pra jogar a chave fora. Tipo, Mark, calma, você não pode fazer isso, cara. Não é hora, não é hora de fazer isso. Não é hora de se permitir, agora é hora de se segurar. Ele tá batendo nas paredes loucamente, eu vou comprar sim, me deixa em paz, vocês não podem me obrigar. Mas assim, também não acho que simplesmente seja, sei lá, tacar o algoritmo do Reels no TikTok, sabe? Tipo, deve ter algum tipo de... Essa integração deve ser bastante complexa, Sim. sabe? Então, tipo, tecnicamente mesmo. Então, também tem isso, sabe? Na minha cabeça, por isso que é tão difícil separar as duas coisas, assim, tipo, acho que é um pacote que faz com que o olho de todo mundo brilhe pensando, tipo, se eu tivesse TikTok, sabe? Você tá pensando naquele algoritmo, você tá pensando em tudo que ele vai te dar ali, em termos de engajamento,
dado de usuários, de informações que você pode obter em sites, enfim. Então, tipo, é um pacote completo. É porque os dados, se você for ver também, dados são estáticos. Eles já estão lá. Só que você precisa gerar novos dados todos os dias. E o que garante que os usuários vão gerar novos dados, o principal, né, diferencial é o algoritmo. É o formato, mas também o algoritmo. Então, que garantia você tem? Né? É tipo, pra fazer outra analogia ruim aqui, é tipo, sei lá, você tem um armazém, um monte de estoque de dinheiro. Você compra o armazém inteiro e fala assim, mas eu vou levar embora a máquina que faz o dinheiro. Beleza, você tem um estoque de dinheiro, mas você não fabrica mais nada. Exatamente, mas só que aí é como a gente olha para essa briga, né? De qual ângulo? Do ponto de vista tecnológico, zero político, realmente, é só isso. Tipo, eu ia querer o pacote completo, eu quero o negócio que funciona pra minha empresa dar certo e eu consigo os usuários. Né? Plug and play, exatamente. Se fosse um país que não fosse rival dos Estados Unidos, a gente não estaria tendo essa discussão nesse momento, né? Então, eu acho que é isso, assim. A compra pelo lado de vista tecnológico do cara, da empresa de tecnologia, show, beleza. O mercado, beleza, precisa do pacote completo. Agora, pros Estados Unidos, pensando como a política dos Estados Unidos, tipo, se o TikTok pelo menos já não tiver acesso a esses dados, já tá felizão, já tá ótimo. É isso que eles querem. Eles não querem que eles tenham acesso aos dados e mais, né? Porque estão falando que além de ter acesso aos dados, eles estão manipulando, usando o TikTok para manipular as pessoas, os usuários, mostrando coisas específicas, né, e de ideologias específicas para esses usuários. Porque no final do dia, tipo, dane-se se o TikTok não der certo e falir. O que importa é não ter uma empresa chinesa tendo acesso a esses dados. Até a China lançar outro aplicativo que também viralize e o que garante? Ou então até a Rússia lançar um aplicativo que viralize e fica todo mundo maluco no aplicativo russo, sabe? O TikTok, até uma curiosidade aqui, né? Lá na China não existe um TikTok com esse nome. Existe um outro aplicativo lá que é o Douyin. É D-O-U-Y-I-N. Mas pelo Google Tradutor, entendi que se fala Douyin. Segundo, inclusive, o Google Tradutor, isso significa marcas de acne. Eu não sei se ele tá certo. Meu Deus. Mas achei que faz sentido. Meu Deus. Eu acho que começou com aqueles vídeos de espinha ali, o pessoal arrancando cravos, eu vejo muito isso, mais. muito bom. Achei que faz sentido ali. Adolescentes, né? Enfim. Mas o Douyin, ele foi o aplicativo original do TikTok, criado pela ByteDance. Viralizou na Ásia, lá na China, fez muito sucesso. Aí, depois a ByteDance foi lá e comprou o Musical.ly, né? E aí fez a junção do Musical.ly, se escreve, com o Douyin. Então, no exterior se chama TikTok, na China ainda se chama Douyin. É até curioso, porque se você entra no site do Douyin, tá tudo em chinês, é douyin, sei lá, .com, mas o favicon e o logo é o Tzinho do TikTok, então nada a ver, né? A Ana tava falando, né, sobre essas discussões políticas e o que me vem à cabeça também é essa questão de, tipo, dados, Estados Unidos tá cheio, né? Tipo, tem Google, tem Meta, tem Microsoft, e vazamentos também já tiveram de monte, né? Parece que a balança, tipo, é desigual nesse quesito, né? Bom, é porque o TikTok é chinês, que eles querem regular, querem colocar ali uma lupa em cima, se esse tratamento não é o mesmo com essas empresas dos Estados Unidos, né? A Meta, Twitter, X agora, Google, né? Tudo bem que existem essas leis, essas fiscalizações, toda essa discussão sobre dados, principalmente também da União Europeia, né? Mas me parece mesmo que é muito mais forte essa discussão política do que ali a questão de dados e espionagem dos americanos. Sim, o que eu vi que os americanos estão falando é que uma coisa não anula a outra, saca? Tipo, o fato deles quererem combater essa brecha de segurança, vamos dizer assim, que é a China poder ter acesso a informações através do TikTok, não anula o fato dos Estados Unidos também estarem atrás das Big Techs. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, os estados estão tomando a frente de fazer legislações específicas para a proteção de dados. A Califórnia é uma das pioneiras, inclusive, e eles acreditam que a junção dessas legislações, por terem diferenças, pode fazer com que as empresas pressionem o governo federal para que eles avancem com essa legislação que também tende a ser um jabuti, tende a ser uma coisa impopular
né? Então o governo, obviamente, o governo não vai querer tocar em ações impopulares porque ele está sempre buscando se reeleger. Isso é similar ao que acontecia aqui no Brasil em 2015, eu lembro, quando o TB tinha a Tecnostore, e aí foi aprovada uma legislação que mudava o jeito que era cobrado o ICMS. Uma parte era na origem, outra parte era no destino. Então, você está vendendo de São Paulo, você tem que se adequar à legislação dos 27 estados. Eu mando um produto, sei lá, para Sergipe, eu tenho que pegar e saber uma tabelinha, a gente deixar uma tabelinha colada na mesa, eu tenho que ver qual que é a alíquota de Sergipe. Então, é tipo assim, o acordo São Paulo-Sergipe é que aqui é 4, lá é 9, por exemplo, quando é São Paulo-Sergipe. Quando é São Paulo-Minas Gerais, aqui é 6, em Minas é 5, sei lá. E aí eu tinha que ficar entrando, a Paty, no caso, né? Tinha que ficar entrando nos sites dos governos estaduais e gerando a guia para pagar os impostos para cada venda. Imagina, uma loja de camisetas, você vende, sei lá, 10 camisetas no dia, você faz 10 vezes isso por dia. Então, é mais ou menos essa ideia. Uma empresa operando nos Estados Unidos inteiro tem que se adaptar a 15 estados diferentes para se adequar às leis de privacidade. E aí, diante disso, seria menos dor de cabeça pedir para ter uma legislação geral e tal, né? Aí lobbies pro governo federal, cara, passa logo porque ninguém tá aguentando mais, que é o que agora tá acontecendo no Brasil com a aprovação da reforma tributária, que aí envolve, lógico, mais fragmentação ainda, né? Que era horrível. Mas dentro disso que o Lucas falou, pensando no cenário de agora, de fato a gente parece ter um momento diferente na relação entre o governo americano e as Big Techs, né? Se a gente pegar aí, o Google foi processado no ano passado, a Amazon está sendo processada, a Meta, tipo, o Mark Zuckerberg, a Linda Yaccarino, CEO do Twitter, o próprio CEO do TikTok, toda essa galera teve que fazer, acho que no ano passado ou no começo desse ano, tiveram aqui no Senado dar depoimento, enfim, foram super ali questionados sobre as políticas de conteúdo, o que eles estão fazendo para proteger crianças de conteúdos indevidos. Então tem havido um ambiente um pouco mais agressivo, entre aspas, da parte dos órgãos ali para com empresas de tecnologia. De toda forma, não se fala em nenhum momento de banir a Meta, de banir o YouTube, de banir o Twitter/X/Twitter. Todas essas redes sociais, sites de vídeos, enfim, todo mundo concorda que eles têm problemas, inclusive esses órgãos de fiscalização. Tanto que eles estão lá toda hora tendo que responder pergunta, sendo pressionados ali. Mas não tem uma conversa pra, tipo, beleza, vamos passar uma legislação aqui que vai literalmente, sei lá, impedir a Meta de existir, impedir o YouTube de existir, ou, sabe, separar o YouTube do Google, sei lá, qualquer coisa do tipo. Então o que tá acontecendo com o TikTok, de fato, é algo muito pontual e, obviamente, tá ligado a de onde a empresa surgiu, que é a China. E se fosse, sei lá, uma empresa russa, seria a mesma coisa. Se fosse uma empresa iraniana, seria a mesma coisa. Então, o contexto aqui é o que está ditando as ações do governo. Porque se for olhar na objetividade da coisa, razões para tomar medidas drásticas em relação ao Facebook existem muitas. Cambridge Analytica, o próprio governo americano, tipo, se a gente for puxar por isso daí, eles tinham programas em que eles tinham acesso aos servidores de Facebook, do Google, enfim. Então, enfim, é uma questão que tem aspectos de tecnologia, como a gente está discutindo, aspectos de negócio, e é interessante pensar nesse futuro, mas é uma questão essencialmente política mesmo, né? Então é difícil imaginar o que pode acontecer também justamente por isso, assim. Quem ia estar disposto, se o TikTok for de fato vendido, quem ia estar disposto a meter a mão nesse nível de marimbondo, assim? Não consigo imaginar uma Microsoft querendo essa dor de cabeça pra si, uma meta... Bom, se tirarem o Mark Zuckerberg da sala onde ele tá trancado, ele vai querer comprar. Mas qualquer outro eu tenho dificuldade de imaginar, sabe? Mas vocês acham que existe também um lobby das próprias Big Techs ali para esse banimento acontecer? Porque o TikTok é gigante, né, nesse mercado norte-americano. E é uma ameaça, por exemplo, tá todo mundo tentando correr atrás. O Instagram correu atrás com o Reels, o YouTube tá tentando correr com Shorts, né? Agora o TikTok tá para lançar um rival ali do Instagram para fotos e vídeos, né? Então é mais um segmento de competição ali, né? E será que essas empresas também não estão forçando a barra ali pra tipo, bom, isso aqui é uma ameaça pra gente, a gente não tá conseguindo combater, vamos
tentar... Eu não sei se chega a tanto, assim, de não estar conseguindo combater, porque o TikTok é muito popular, mas a hegemonia do Facebook tá longe de ser, sabe, superada nos Estados Unidos. Não diminuindo a relevância do TikTok. As estimativas são, né, a gente estava vendo aqui, 16 bilhões de receita, possivelmente chegando em 22 bilhões ano que vem. São estimativas, esses números não são abertos, diferente da Meta que a gente vê, né, os números divulgados, porque é uma empresa que está na bolsa. Mas eu acho que, óbvio, elas se beneficiam dessa possível proibição ou aquisição por uma outra empresa. Se um Zuckerberg da vida, uma Meta, conseguisse realmente comprar o TikTok, primeiro que, né, se fosse uma empresa americana, eles não aprovariam essa fusão entre TikTok e Meta, porque são basicamente concorrentes e são os maiores. Agora, sendo da China, não sei como é que funciona, mas vamos dizer que as coisas iriam cair no colo do Zuckerberg de uma forma muito boa para ele, né? Tipo, o próprio governo eliminou a concorrência e deu na mão do Zuckerberg. Ele, pega pra você, cuida aí, que a gente confia mais em você, porque você só dá os dados pros russos. A gente não confia na China. A Rússia tá tudo bem. E vale lembrar que o Facebook, em uma época... Ele pode até não estar com medo do TikTok, mas uma época ele difamou o TikTok, contratou, né, uma agência e tudo mais pra difamar o TikTok. Então verdade. já teve essa... Temos episódios sobre isso. Resgata aí, Josué, enquanto eu... Temos? Mas enfim... Já falamos, eu lembro de falar sobre isso já em alguma vez. Chama-se o jogo sujo do Facebook contra o TikTok. Exatamente, então vai lá, procura esse episódio de Tecnocast, ouve, porque realmente, assim, a hegemonia do Facebook tá ali, aquela coisa toda, mas eles já demonstraram por algumas vezes estarem preocupados. Então eu acho que sim, eles estão, por mais que eles não estejam ali pressionando de forma pública, eu acho que existem ali essas forças no backstage ali desses jogos políticos todos e Lobistas. Econômicos, com certeza eles estão bem interessados nisso aí, por mais que não estejam ativos, né, ali. Nesse momento, assim, tipo, se não estão se manifestando diretamente contra, se não estão colocando alguma nota dizendo, pô, somos contra isso, é porque eles estão tão de boa com o resultado, assim, sabe? Tipo, vai cair no colo deles e vai ser, especificamente aqui pensando no Facebook, e não só, a gente pode pensar no Google também, né? Tipo, o TikTok não vai tirar a hegemonia do Google nas buscas, mas a gente sabe que o TikTok é usado como buscador por um segmento do público. E o Google falou disso em reuniões internas, isso é uma coisa que causa uma preocupação naturalmente dentro da empresa. Então, pensando em outra empresa que seria beneficiada de alguma maneira, até mesmo por um banimento, mesmo por uma saída do TikTok no mercado americano, acho que o Google também sorriria diante dessa possibilidade. Pro Google acho que seria um alívio muito curto e pequeno, porque acho que o TikTok é o menor dos problemas do Google hoje em dia. Menores problemas com inteligência artificial, a Meta liberando em todos os aplicativos. A gente tá até pensando em gravar um episódio depois mais detalhado sobre isso, né? Mas acho que o comportamento do usuário vai mudar bastante nos próximos anos, se essa tecnologia continuar evoluindo e parar de alucinar, né? E, enfim, o menor dos problemas do Google vai ser uma rede social de vídeos que os jovens estão usando para buscar coisas. A gente tá vendo muitas empresas ganhando com isso, né? Mas quem perde, os usuários, né? Porque, pô, por mais que seja banido, quem vai ter saco pra ficar instalando ou acessando o VPN pra usar TikTok, sabe? Não, desistir de usar e pronto. E os usuários não são somente usuários que fazem dancinha, usuário pessoa física, né? Tem muitas empresas, muitos negócios dependem do TikTok. Tem uma reportagem do Washington Post que traz um dado de 7 milhões de empresas que usam o TikTok para vender produtos nos Estados Unidos, né? Isso segundo a própria plataforma. Então, assim, pensa em quantas pessoas seriam prejudicadas. Isso na venda de produtos, mas pensa em todo o impacto na indústria de entretenimento, por exemplo, que o TikTok já assumiu, né, nesses últimos anos, uma posição muito central ali, por exemplo, né, na música, enfim, nos filmes, pro mundo, né? A economia dos Estados Unidos, ela é central nesse sentido. Então, sim, a gente não ter essas pessoas, essas figuras no TikTok, isso impacta o mundo todo, não é só os Estados Unidos, né? Então, é bem complicado. Eu tenho uma impressão que essas trends começaram trends relacionadas à música, qualquer outro segmento, assim, da indústria, né, do mercado, começaram primeiro no TikTok, né, tipo, como a gente recebe um produto. Eu tava, por exemplo, final de semana,
com uma amiga no shopping, a gente entrou em uma loja de cosméticos ali, e atrás da gente veio, sei lá, umas 4 crianças correndo diretamente em uma prateleira específica de um produto de um creme hidratante ali. Aí minha amiga falou, ó lá, todo mundo ali viu no TikTok sobre esse produto. É um negócio bombástico ali, né? E como que era o formato antes disso, né? O formato de você entregar um produto era um post patrocinado, poderia ser uma imagem estática, talvez, né? Que não tem tanta o apelo ali de trend, o apelo de... Viral, exatamente, pra dar esse efeito que o TikTok deu, né? Então, realmente, tipo, banir uma plataforma, assim, não quero nem entrar na discussão sobre liberdade de expressão, né? Mas, pô, movimenta um mercado que não é só a rede social, né? A plataforma de vídeos. Tem outra questão também que na China, ainda é óbvio que é um lugar que é muito relevante para o TikTok, eles ganham muito dinheiro com os chineses, até os números que eu estava vendo aqui sobre gasto dos usuários dentro da plataforma. E a China ainda representa de gasto de usuários 72% a estimativa, né? Enquanto os Estados Unidos representa 19% do total que é gasto dentro do aplicativo. Enfim, de novo, estimativas porque a gente não tem números concretos, né? São todas consultorias, enfim, que levantam números. A China é um país com muitos habitantes, é o país mais populoso do planeta. Isso, obviamente, traz uma receita relevante. Mas os Estados Unidos é o país mais rico do planeta, o maior PIB, não sei se é o maior PIB per capita, né, dividir o PIB pela população, mas é um país que o poder de compra da população é altíssimo. Então, ele pode não bater de frente com a China na questão de números, às vezes, de quantidade de pessoas, porém ele tem pessoas com poder de compra mais alto. Então, é relevante, sim, para o TikTok, para a operação do TikTok, estar presente nos Estados Unidos. A empresa ByteDance pode simplesmente falar, não vou vender e dane-se os americanos, né? Não acho que chega nesse caminho, na verdade. Acho que eles vão tentar, de todas as formas, evitar a venda, né? Enfim, não sei se isso não lembro de ter visto outra coisa na história da tecnologia, um paralelo que a gente consiga fazer uma comparação aqui para dar uma opinião, né? Até porque a gente está vivendo em um momento de muita polarização. E essa polarização gera sentimentos na população de nacionalismo. E isso está presente não só na direita, como também na esquerda. O Joe Biden representa um centro-esquerda ali nos Estados Unidos, né? Mas você vê que o Trump está falando mal da medida, óbvio, porque o político é assim, você pega extrema-esquerda e direita, o direita e esquerda, eles estão falando mal do outro e faz a mesma coisa, cara. É ridículo, né? Aprova as mesmas medidas. O Trump assinou uma ordem pra vender o TikTok em 90 dias. Tá lá dizendo que Joe Biden tá tirando o TikTok de vocês. Então, assim, pós-verdade na veia, tá ligado? Você pega a política nacionalista que a Dilma, pra citar aqui, implementava no Brasil, com nova matriz econômica, fecha o Brasil. Quem quiser trabalhar aqui vai ter que trazer a empresa pra cá, senão vão taxar, vão botar imposto mais alto. Ela fez isso com os carros, né? A invasão chinesa aqui de Jaque, Xana, e sei lá o quê, e ela foi lá, não tem como não rir esse nome, né? Enfim, ela foi lá... eu olhei pra cara da Ana, ela começou a rir, eu falei, entendeu? Ela foi lá, eu ignorei, porque, cara, não tem como não rir desse nome. Ela foi lá e meteu 30% de imposto, sabe, para importação de chineses e falou, tem que instalar o mercado aqui, tem que instalar a fábrica aqui. Ai, porra, a esquerda, né, esquerda quer fechar tudo, não sei do que lá, beleza. Foi lá o Trump nos Estados Unidos e fez exatamente a mesma coisa. Então eu lembro no Twitter, a galera, os economistas, né, quem acompanha de fato essa parte mais de mercado, economia, legislação, a galera fala assim, meu Deus, a Dilma incorporou no Trump. Né? As falas são diferentes, mas as ações, no final das contas, muitas coisas são muito similares. Gente, eu não estou, só para não levar hate, eu não estou dizendo que um é igual ao outro, tá? Enfim, quem é inteligente vai entender o que eu estou querendo dizer, né? Enfim, tem certas medidas que você vê dos dois lados. Então, o TikTok, agora com o Biden acontecendo isso, mas já estava acontecendo antes com o presidente Trump.
E neste momento de divisão, as pessoas têm essa tendência a querer se proteger sendo nacionalistas, né? Então, tem que ficar aqui debaixo do meu guarda-chuva pra gente controlar. É um momento meio esquisito, né? A gente foi pra uma globalização e, de repente, parece que um movimento contrário aí, por conta dessa polarização mundial. E Estados Unidos, né? Falar de nacionalismo é total, assim, sempre foi e nunca foi escondido, né? Seja qual partido, seja qual lado, os Estados Unidos sempre foi muito isso aí. Pô, a gente tá no Brasil, não deve surpreender ninguém aqui, a gente tá cansado de ver esse tipo de coisa, né? Então, e a gente vê que essa parte dados, né? Isso é só uma pontinha das outras bilhões de coisas que tem nessa guerra entre os dois países, né, nesses polos. Tem a parte de semicondutores também, né, e que já respingou aqui em uma época que muito à sombra ali dos Estados Unidos, a gente também tava querendo banir o Huawei e todo mundo, né? Sim, E se a gente for pegar aqui o que está acontecendo do outro lado desse cabo de guerra, que é a China, bom, a gente sabe que tem diversos aplicativos, sites, serviços americanos, europeus, enfim, ocidentais, que estão bloqueados na China. Mais recentemente, houve um bloqueio ali do WhatsApp e do Threads, ambos aplicativos da Meta, né? A Apple recebeu ali uma ordem do órgão responsável por isso na China e obedeceu e retirou os aplicativos da sua loja. E muitos analistas percebem esse movimento como uma resposta direta ali ao movimento americano de tentar banir o TikTok ou então colocar ele sob o controle de alguma empresa, algum país que os Estados Unidos confiam. Então, assim, a corda é puxada dos dois lados. É que esse tipo de atitude a gente já espera do governo chinês. Exato. É um governo autoritário, é um governo que não é uma democracia. Mas, beleza, acontece lá, a gente normalizou isso, uma coisa ruim? Normalizou, mas não é surpresa nenhuma ver a China se fechando e bloqueando todo mundo e fazendo cópias descaradas de tecnologias que são desenvolvidas fora da China para ter lá no mercado local, né? Mas vindo dos Estados Unidos, um movimento desse, né, realmente acaba surpreendendo. Eu acho que esse que é o ponto aqui, assim. A gente tá muito acostumado a ver isso por lá. E essa vai ser a primeira vez que um aplicativo talvez seja banido, assim, dependendo do que acontecer, por conta de alguma tensão política. E aí vai ser curioso caso os usuários americanos, façam aquela coisa de usar VPN para acessar, porque esses aplicativos que são proibidos na China, são bloqueados, eles ainda podem ser acessados. Você precisa de um VPN, mas você consegue acessar de lá. Então você tem que usar meios ali de dar o bypass no bloqueio estatal inserido no aplicativo. Então vai ser engraçado, curioso, assim, esse momento estranho que a gente vive, que talvez a gente veja, enfim, talvez não seja um número grande, mas usuários americanos que querem usar um determinado aplicativo não podem, tá bom, vou usar um VPN, como fazem usuários chineses que não conseguem usar aplicativos ocidentais. Achei que você ia falar, tal como fazem os maias e os incas para usar. Bem errado. Então esse contexto eu acho que é o que tá de plano de fundo aqui nessa conversa, que pra mim é o ponto mais interessante, /estranho, /difícil de analisar, de explicar, que a gente tá vivendo. O Bruno falou essa coisa da globalização e tal, e a gente tá no momento em que os países estão se fechando um pouco mais, alguns deles pelo menos, né? Já vi alguns analistas aí na parte de geopolítica... Brexit, Tem outros movimentos maiores que apontam nessa direção, de fechamentos, assim, tipo, abrimos... Sim, tipo, Rio Grande do Sul querendo independência. A gente pode ir longe nessa história. Maiores, realmente é um movimento bem maior. O Mabelão tá desabafando hoje, gente. Ah, não, cara. Parece fazer pouco sentido, justamente porque a gente parecia vir numa toada de não, putz, agora o mundo tá aberto, a gente pode ter informação livre, entre aspas, a gente pode se comunicar com pessoas de todos os lugares, etc. As fronteiras estão se dissipando, todo esse papo, né? E de repente, não necessariamente. Do lado americano, eu acho que isso é particularmente desafiador, assim, pra mente americana. Tô especulando aqui sobre um país que eu não vivo, mas é o que me parece pelo que a gente é exposto da cultura deles, né? É particularmente desafiador porque ao longo de todo o século XX, ou de boa parte dele, do XXI, eles estiveram no centro do que a gente considera culturalmente relevante. Cultura pop, cinema, filmes, música, quadrinhos, o que for. De onde vem?
vem dos Estados Unidos da América. E isso também foi refletido nas grandes plataformas que se popularizaram ali nos anos 2000. O que determinou para nós o que é uma rede social, como nós conversamos no Tecnocast 321? O Facebook. É o Facebook que disse pra gente o que é de fato uma rede social com tudo que uma rede social tem. Então, de novo, os Estados Unidos estão ali no centro daquele caldo cultural onde a gente está ali nadando. De repente, aparece um outro aplicativo que ninguém viu chegando, que vai contra toda a lógica criada pelo Facebook e seguida por outras empresas americanas e afins que tentaram segui-la, olhou para aquilo que o Facebook fazia e falou: não quero conectar pessoas com pessoas, quero conectar pessoas a conteúdo. E bum, tudo mudou, saca? Então, de repente, os Estados Unidos, acho que se veem fora desse centro, sabe, cultural, onde tudo gravitava em torno deles. Então eu acho que também tem um pouco disso envolvido aí nessa reação, sabe? Acho que faz parte desse movimento mais amplo de fechamentos, mas que é um pouco mais sério para a mentalidade americana, me parece. Eu acho que é uma evolução do formato. Por exemplo, um Spotify, que também não é americano, e parte de um Apple Music, por exemplo, do iTunes, né? iTunes Store, que você comprava músicas independentes, que parte do CD, de em vez de comprar o CD inteiro, você compra as faixas separadas. E não, de repente vão fazer um streaming. Então, é uma evolução do formato, mas sim, a influência vem de uma inovação que partiu do mercado americano, né? Isso é realmente. Mas a ironia que eu vejo em tudo isso é que essa tecnologia, essa inovação, surgiu ali com o pretexto de vamos conectar todas as pessoas do mundo, né? A coisa que o Mark Zuckerberg sempre falou, nossa missão é conectar as pessoas, não sei do que lá. E de repente, ela, a partir de um certo momento, com timeline, algoritmos, likes, ela começa a gerar um divisionismo, então ela começa a separar as pessoas de certa forma. E agora, assim, parece que isso só está avançando, né? Então, a gente está cada vez mais viciado naquilo, como falamos recentemente em outro Tecnocast, com a ilusão de estarmos conectados, mas os algoritmos só nos tornam mais diferentes, sabe? Só reforça os nossos vieses e as nossas, às vezes, ideias erradas, porque a gente não está sendo exposto ao contraditório, né? E é isso, tanto gente de direita, quanto gente de esquerda, quanto de sei lá o quê, tá lá tentando passar a mesma legislação que visa fechar mais os grupinhos, né? Nesse caso aqui, os países. Onde que vai dar a evolução das redes sociais? Onde que ela vai nos levar, no final das contas? Pro caixão. Caraca. Não, era a única resposta possível. Ele esperou essa resposta. Então... Eu tava vendo no Netflix um documentário muito bom que saiu. Parece que não tem nada a ver, mas vou chegar lá. Sobre bomba atômica. Começa ali sobre Guerra Fria, Ucrânia, Rússia, né? E basicamente os especialistas, eles estão argumentando que a Guerra Fria que rolou ali com os Estados Unidos e Rússia, anos 80, se não tô enganado, 70, 80, não lembro. Não sou especialista, tá, gente? Se eu falar alguma bobagem, eu só estou contando o que eu assisti aqui informalmente, em nenhum Tecnocast. Eles dizem que a Guerra Fria ainda está acontecendo. Esse é o resumo. Isso que a gente está vendo em Rússia, Ucrânia, os países aliados, a Rússia falando que os Estados Unidos vai experimentar uma punição nunca antes vista na história, né? Se ele interferir ali com a história da Ucrânia. E aí fica todo mundo arrepiando a nuca ali, né? De caraca, será que eles seriam loucos de lançar uma bomba atômica? Enfim, eles falam que é isso. Ainda é a Guerra Fria dos anos 80, 70, 80, não lembro. Que, enfim, não teve uma resolução. Porque a resolução seria o fim do mundo, né? Não tem como. Não só o fim da União Soviética, né? Vamos sair no braço aí pra ver quem que tá certo, então? Vamos, acabou o mundo. Não tem resolver lá fora? Não tem lá fora, né? Vira amigo do Elon Musk, vai pra Marte, sei lá, seria o caminho. Mas, eu não sei, eu vejo ligação nessa história também, né? Porque parece que os próximos capítulos vão tendo essas variáveis que são os dados. Eu vi o Sacani lá, o Sérgio Sacani, Sérgio do Space Today, falando que os Estados Unidos, na época da Guerra Fria, fez sistemas de satélites que monitorava a movimentação das bombas, a ponto de que se ele vê o caminhão se movimentando, sei lá, ele já
manda de lá do espaço ou daqui da Terra, não sei, acerta a bomba atômica e ela explode lá mesmo na origem, né? Então, a Rússia vai querer atacar, vai explodir aí mesmo em vocês não vão conseguir nem movimentar a bomba. E aí diz que talvez a Rússia também já tenha isso, observando os americanos. Então você vê que é tudo ligado a dados, né? Observação e tal. Enfim, o que o governo tá com medo de um TikTok? Óbvio que não deve ter nenhum oficial do exército ali falando que, olha, hoje estávamos ali mexendo na nossa bomba atômica e aí, né, dentro do TikTok. Mas, enfim, mineração de dados é isso, tentar entender comportamentos e coisas que você conseguiria extrair ali da população com base nessa quantidade enorme de informações, e Estados Unidos nessa de, conjunto com China, que também está nesse jogo, e Rússia, né, controlar as informações que são transmitidas pelos seus cidadãos, para que nenhum outro governo tenha acesso a isso e possa usar contra eles. Existe também essa preocupação, né? Tipo, como a base de usuários norte-americanos é muito grande, né? Tipo, tá ali uma base de usuários que, sei lá, a China poderia manipular a opinião pública, né? Muito já se falou sobre o algoritmo do TikTok, o TikTok ter algum sistema ali que, tipo, um funcionário aperta um botão pra gerar uma trend, né? Tipo, ele dá um boost em tal vídeo ali e esse vídeo vai ser espalhado pra várias pessoas, né? Sem depender do algoritmo recomendar. A preocupação pode ser essa também, né? Que foi tipo o que aconteceu na Cambridge Analytica, né? Lá em meados de 2015, 2016. O que demonstra também que essa proteção não protege 100%. Óbvio que as empresas já devem ter implementado mais sistemas, vamos dizer assim, para impedir esse tipo de vazamento, de controle, mas ali em meados de 2016 a gente até gravou um Tecnocast. Diz que o governo russo influenciou nas eleições dos Estados Unidos, não sei a qual nível, né, foi essa influência, mas diz que rolou essa influência de dentro através do Facebook. Pode ser que, sei lá, hoje em dia as empresas estão mais preparadas para impedir que esse canal, né, seja uma via para fazer esse tipo de coisa. Mas, enfim, não deixa de ser uma prova de que a empresa era americana e ainda assim aconteceu de um governo estrangeiro, utilizando uma brecha, conseguir cumprir esse propósito. Os servidores estavam ali bonitinhos em território americano. Tipo, nem era algum outro país com o qual nós temos boas relações. Não, tá aqui. E isso não foi suficiente. Então, é de se pensar, né? Tipo, por que supor que só uma empresa americana comprar, alguma empresa de um país amigo comprar, resolveria a situação? Todo mundo ficaria, agora estamos seguros, agora não vai ser usado pra manipular a opinião pública, que também é uma questão, né? Tipo, tem níveis disso, né? Tipo, no caso da influência russa, foi um trabalho de muito tempo, envolvia perfis falsos, enfim, houve todo um outro contexto, né? A impressão que eu tenho é que o medo com o TikTok é isso que o Lucas falou, vão apertar o botão e de repente todo mundo vai virar comunista. E aí os congressistas estão morrendo de medo, tá ligado? E tipo, calma, não funciona assim. E vamos lembrar também que, tipo, o TikTok tem gente de todo mundo, todo tipo de discurso circula ali, sabe? Assim, não tô dizendo que não seria possível usar de alguma forma de manipulação, mas ao mesmo tempo o algoritmo ainda é o algoritmo tal como a gente conhece, sabe? Tipo, diversas coisas se espalham ali, diversas ideias, concordando, discordando, em embate. Então, sei lá, a impressão que eu tenho é que eles têm um pouco desse medo por causa do algoritmo, mas, sei lá, não é como se desse pra apertar um botão mágico e mudar a opinião pública assim, sabe? Então é isso, vamos chegar no final de mais um episódio do Tecnocast. Aí manda pra gente seus comentários, o que você acha que vai sair dessa legislação. Você acha que a ByteDance vai ligar o dane-se ali pro governo americano e não vai vender, não vai fazer nada? Ou você acha que no final das contas ela vai acabar vendendo a operação americana dela de alguma forma pra alguém? Se você acha que ela vai vender, fala pra gente pra quem que você acha que ela vai vender, por qual motivo, só vale respostas erradas, tá? A caixa postal Tecnocast. Ela vai vender pro Orkut. Na verdade, o Tecnoblog vai entrar com lance agora pra comprar o TikTok, tá, gente? Pra vocês saberem. Caixa postal Tecnocast no Telegram ou também no WhatsApp. Tem um link no post deste episódio. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @Mobilon. @Josué de Olive, com V mudo no final. @_Namarques. E @Limucas. E este Tecnocast vai ficando por aqui. Voltamos com outro semana que vem. Até lá. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.
E esse Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pada.